Glória a Deus. Que alegria. Posso pegar qualquer um desse aqui, irmão? Dá uma olhadinha aqui na garganta. Aleluia. Irmãos, que alegria mais uma vez poder estar aqui com todos vocês, com os irmãos, amigos, né? Eu me sinto já à vontade de poder estar aqui com os irmãos, porque eu me sinto em casa, me sinto em meio aos meus amigos, né? Os pastores, José Roberto, né? Irmão. Então, eu quero agradecer pelo convite e por esse carinho que os irmãos têm com o Ministério Perto do Pai. As pessoas que caminham, elas se encontram, né? Então, aqueles que estão na caminhada com Cristo, todos aqueles que caminham com o Senhor, em um determinado momento, elas se encontram pelo caminho. Porque esse é o propósito do Senhor, de cada vez mais reunir e unir o seu povo. Como o pastor Maurício disse aqui, a unidade. E essa unidade, ela significa um corpo, cada um com a sua função, cada um somando com aquilo que ele pode somar para a obra de Deus, para o reino de Deus, mas todos juntos fazendo parte de um único corpo. Amém? E poder estar caminhando com Cristo, uma das partes mais prazerosas ainda de estar na caminhada com Cristo Jesus, é poder encontrar com os irmãos pelo caminho e fazer a obra junto e poder cooperar, né? Um cooperando lá, outro cooperando aqui, e assim nós vamos somando e cada vez mais nos reunidos e nos tornando cada vez mais parte de um só corpo. E a intenção é trazer mais ainda, mais membros para esse corpo. Amém? Glória a Deus. Amados, culto de homens, né? Como eu falo para o pastor Valdir, é culto de homens, mas não é que é para homens apenas, né? É para toda a igreja. Então, é o culto de homens, mas é para a igreja. Então, isso nos dá uma liberdade de poder vir cooperar e somar e trazer uma palavra da parte de Deus para a amada igreja, que eu sei que vai falar muito com você, vai somar muito na sua vida, e eu espero que você saia daqui nessa noite levando um pouquinho mais de Deus para a sua vida, como ensinamento, conhecimento, unção, e como diz, né, a palavra do Senhor, não só como ouvintes, não só ouvir, mas também colocar em prática, em poder somar. E a maturidade espiritual, ela é isso. Quando nós atingimos uma maturidade espiritual, nós saímos da qualidade de ouvintes, nós saímos dessa posição de ficar apenas ouvindo ou lendo a palavra do Senhor, mas nós partimos para a execução. É como eu costumo dizer, como a palavra do Senhor, ela tem um símbolo para nós, que ela é o nosso alimento espiritual, né? Mas esse alimento espiritual, ele simplesmente não vem por um meio de uma sonda e esse alimento é diretamente injetado dentro de você e alimentando todas as suas células espirituais, fazendo você se tornar uma pessoa forte espiritualmente. Não. O alimento espiritual, que é a palavra de Deus, ela, como qualquer outro alimento que você for relacionar com ele, você precisa ir atrás, buscar, mexer, colocar no prato, colocar na boca, mastigar e engolir. Acontece que a palavra do Senhor, ela diz que quando nós ainda somos pequenos na fé, quando nós somos crianças na fé, quando nós somos meninos e meninas na fé,
O alimento da parte de Deus, ela vem como um alimento líquido, né? Que é facinho de ser engolido. Ou seja, é um recém-nascido. A palavra do Senhor diz que nós devemos ser como um recém-nascido, buscando o leite materno, o leite líquido, assim pela a salvação. Assim como o recém-nascido olha para o leite materno, assim somos nós olhando para a salvação, desejando aquilo, querendo aquilo, buscando aquilo. Acontece que uma criança, quando ela acaba de nascer, o primeiro alimento dela é esse alimento materno. É um alimento líquido, onde ela simplesmente tem que engolir e ela está ficando ali alimentada. Mas conforme você vai crescendo, só esse alimento líquido não vai sendo suficiente para você. E você precisa de outros alimentos. Só que esses outros alimentos são alimentos mais sólidos, que ele precisa da sua interação. Você precisa mastigar. E às vezes você mastiga e não tem vontade de engolir aquilo. E por diversas vezes, quando nós estamos começando a crescer na fé, a deixar de ser um menino, uma menina na fé, nós começamos a nos deparar com esse tipo de alimento sólido que parece que às vezes é tão difícil de engolir, que você até recebe, mas você fica ali mastigando, e, cara, tá difícil para engolir, não dá. Só que a palavra de Deus, ela nos convida para nós sairmos dessa posição de criança e começar a reconhecer que você agora é um homem, que você agora é uma mulher, que você agora é uma pessoa adulta, espiritualmente falando. E você precisa aprender a se relacionar com o alimento, a rasgar a carne no dente, a rasgar o alimento no dente. Tá difícil de engolir? Pica, pega pedacinho pequeno, vai engolindo devagar. Tá ruim esse alimento? Calma, mas de repente esse alimento tá ruim, mas faz bem para a sua saúde. Tá ruim agora. Agora que você está doente, você precisa tomar esse negócio, você precisa comer essa coisa aí que parece ser tão ruim, mas por causa dessa coisa aí que você está se alimentando, que tem um gosto meio amargo, é o que vai sarar suas feridas e fazer você crescer e fazer você ser um adulto espiritualmente. Amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia, primeiramente, em 1 Reis, capítulo 2. Primeira Reis, capítulo 2. Versículo do 1 ao 4. Amém? Que diz assim: E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Amém? Amados, então vamos só entender o que está acontecendo aqui nessa ocasião. Davi já tinha reinado os 40 anos, estava perto de morrer,
E naquela ocasião o que ele tinha ali como sucessor era Salomão. Então, perto da sua morte, ele precisou dar algumas orientações para Salomão acerca do reinado que Salomão iria assumir dali para frente. E porque o rei Davi, durante a sua vida, aconteceu algumas coisas, como por exemplo, ele tinha um filho chamado Amon, que era o mais velho, que ele automaticamente seria o sucessor do trono de Davi. O filho dele, Amon, estuprou a própria irmã, chamada Tamar. E aí o outro irmão, chamado Absalão, foi lá e matou Amon, matou seu próprio irmão, por conta disso que Amon tinha feito com a irmã. Absalão foi lá e matou Amon. Então o primogênito de Davi estava morto. Não ia ser ele que ia assumir o trono de Israel. Automaticamente Absalão assumiu a posição. Só que Absalão se rebelou contra o próprio pai, querendo assumir o reinado. E aí ele se rebelando contra o próprio pai, algumas cidades até da nação de Israel já estavam aclamando Absalão como rei. Os homens de Davi, o exército de Davi se levantou contra os homens de Absalão, e nessa luta toda Absalão foi morto. Sobrou para Davi e Salomão não teve boca. Então, no momento que ele vai dar orientação para Salomão, ele começa dizendo assim: Salomão, está chegando o dia da minha partida, chegando o dia de eu morrer. E você é o cara que vai assumir o meu lugar. Você é o próximo rei de Israel. Então a primeira coisa que eu te peço, Salomão, é: seja homem. Seja homem. Mas como? Deixar de começar a ser homem, deixar de ser um menino, deixar de ser uma criança. A partir desse momento agora eu crescer como? E aí Davi começa a orientar Salomão dizendo: guarde os estatutos do Senhor, guarde os seus mandamentos, pratique as leis de Moisés, procure a palavra do Senhor. Então Davi aqui nessa dica, nessa orientação que ele está dando para Salomão, ele está dizendo assim: Salomão, olha, está na hora, você tinha os seus dois irmãos mais velhos, era eles para serem aqueles que iriam assumir o reinado, ficou você, então agora eu preciso que você deixe de ser um menino e se torne um homem. E para se tornar um homem, primeiro passo, guardar os mandamentos do Senhor. Para se tornar uma pessoa adulta espiritualmente, é guardar as leis do Senhor, escritas por Moisés, como o rei Davi está dizendo. Então, a partir daquele momento ali, Salomão tem tudo o que ele precisa. Eu preciso deixar de ser o caçulinha do papai. Eu preciso deixar de ser o menininho. Eu preciso deixar de ser a menininha. Eu preciso crescer. Eu preciso ser um homem de verdade. Eu preciso ser uma mulher de verdade. Uma criança, ela tem geralmente dois tipos de comportamento quando ela vai lidar com regras, com ordem, com proibições. Algumas vezes ela é teimosa, vai lá e faz, teimando. E outras vezes ela faz uma birra. E às vezes obedece. Então, na base da teimosia, quem que é o teimoso? O teimoso é aquele que você fala para ele, não faz, e ele vai lá e faz. O teimoso é aquele que você fala assim, faz, e ele não faz. Esse é o teimoso. Esse é o teimoso que o pai e a mãe diz para ele bem assim: meu filho, eu preciso que você faz isso, isso, isso daqui. E ele não faz. É teimoso, não quer fazer. Por quê? Porque eu não quero. Porque eu estou com preguiça, porque eu estou cansado, porque isso, porque aquilo, porque eu não tenho vontade, porque o meu irmão vai fazer, porque não sei o quê. Ele não faz, é o teimoso. Não faz. A palavra do Senhor está dizendo: meu filho, faça isso, é aqui, é por aqui, é dessa forma. Deus precisa de você na obra do Senhor. Deus precisa que você vá no evento do evangelismo. Deus precisa de você. Eu não vou, não quero. Estou com preguiça. Vou ficar em casa assistindo Netflix. Vou fazer não sei o quê. É um teimoso, é uma criança espiritualmente.
É um menino, é uma menina, teimoso, não faz. E como que é o birrento? O birrento é aquele que você fala para ele assim, não faz isso. O teimoso, você fala, não faz, ele vai e faz. O birrento fala, não faz isso, aí ele se joga no chão, grita, esperneia, aí não sei o quê. Esse é o birrento, ele faz birra, não sei o quê, pelo amor de Deus, não sei o quê, não sei o quê. Aí a pessoa, quando ela ainda está ali tentando ter maturidade na fé, na vida espiritual, e Deus fala para ele, fala assim, meu irmão, minha irmã, não é por aí. Vira birra, Deus não me ama mais, aí não sei o que, pá, vou sair da igreja, aí não sei mais o que e tal. É uma birra, é o birrento. Teve um cara na Bíblia que ele conseguiu ser os dois ao mesmo tempo, teimoso e birrento. Jonas. Todos aqui conhecem a história de Jonas? Deus falou para Jonas o que? Jonas, vai pregar em Nínive, vai anunciar uma palavra lá, vai falar de mim para aquele povo, para ver se aquele povo se arrepende, vai fazer isso. Jonas, vai lá e faz. Jonas, não vou nada, não vou mesmo, teimoso. Vai, Jonas, fazer, não vou. Jonas correu para dentro do barco, para dentro do navio, vou fugir, vou para outro lugar. Vai para lá, Jonas, que você tem que ir. Não, eu vou para cá. Jonas pegou o navio e vou embora para Tarsis, que hoje é a Espanha, né? Não vou, vou embora, tá? Vou vazar daqui, vou sumir. Teimoso, fugiu. E aí ele foi para o navio, aí toda a história de Jonas você conhece, o navio jogaram ele no mar, aí a baleia engoliu o Jonas, depois cuspiu ele lá na praia, vai lá para Nínive, Jonas. Aí Jonas, tá bom, eu vou. É a criança que ela teimosa, não quer fazer, aí quando ela faz emburrada. E Jonas foi lá para Nínive pregar, emburrado, e pregou. Jonas foi lá, pregou, o povo de Nínive se arrependeu, aí o povo de Nínive ordenou lá junto com o rei um jejum, e aí eles vestiram um pano de saco, se arrependeram, Deus desistiu de destruir Nínive. Aí depois que Deus desistiu de destruir Nínive, Jonas lá no capítulo 4, começa a fazer birra. Não vou destruir mais Nínive, Jonas. O quê? Não vai destruir Nínive? Eu quero morrer. E aí Jonas começa a fazer uma birra, ficar esperneando, falando para Deus, eu quero morrer, porque isso, e não sei o quê, e não sei o quê. E Deus, com toda a paciência do mundo, como aquele pai e aquela mãe, que tem que abaixar e olhar nos olhos do filho para poder falar com ele, Deus abaixa e olha para Jonas e diz assim, por que toda essa sua fúria, Jonas? Que isso? Aí Jonas vai para fora da cidade, vai para um canto, deita lá, e Deus faz nascer uma planta do lado de Jonas que faz uma sombra na cabeça dele. Jonas fica todo feliz. Papai me agradou. Papai fez algo por mim. Jonas fica todo feliz. Passou um dia, na madrugada de outro dia, vem uma lagarta e come a planta. A planta acaba, nasce o sol, não tem mais sombra da planta. O sol bate na cabeça de Jonas. Jonas acorda, a lagarta comeu a planta. Eu quero morrer, e não sei o quê. E começa a birra de novo de Jonas. E aí vem Deus de novo. Fala, Jonas, o que é isso? Para que essa fúria toda por conta de uma planta? Então Deus conclui dizendo para Jonas o seguinte, você está assim por conta de uma planta que morreu. E como eu ficaria em toda uma cidade morrendo? Às vezes a criança faz a birra porque ela não entende as razões do pai. Ela não consegue enxergar o que o pai está enxergando. Ela não consegue enxergar diante dos olhos do pai. Agora, aquele que cresceu espiritualmente, aquele que deixou de ser um menino, deixou de ser uma menina espiritualmente, ela confia no pai. Confia nele. O Senhor fala, é para cá. Eu vou para cá, o Senhor está me dizendo. O pai diz, vem. Ele vem, porque ele confia na voz do pai. Aquele que já cresceu espiritualmente, aquele que deixou de ser um menino, ele pode, às vezes, não estar entendendo o que Deus está pedindo para ele. Ele não está entendendo o que Deus quer dele ainda.
Ele não está entendendo, mas quando Deus fala com ele, ele fala, não, o Senhor está dizendo que é assim, então eu vou confiar, eu confio. Olha o que aconteceu com Moisés. Moisés estava com a vida dele boa lá na cidade de Midian, com a família dele. Estava tudo tranquilo com os filhos dele. E Deus simplesmente vem e atribui a Moisés uma missão. Moisés, eu preciso de você para libertar o povo das mãos do faraó. Moisés poderia pensar, eu não vou. Moisés poderia ser um Jonas, pensar, eu não vou. Eu estou com a minha vida tranquila, eu tenho aqui o meu rebanho, eu tenho aqui a minha família, eu vou caçar confusão com o faraó, eu não vou. Mas só que Moisés era um cara adulto espiritualmente. Eu vou confiar no Senhor. E foi. E quando Moisés chega, liberta o povo, e vão todos para o deserto, Moisés começa a ter vários comportamentos que indicam o quanto que ele era uma pessoa, espiritualmente falando, avançada, um adulto espiritual. Não era um menino, era um homem. Espiritualmente falando, um homem. Quando Moisés chega, e o próprio povo que estava precisando daquela libertação, não reconhece a autoridade de Moisés, não reconhece a liderança de Moisés. Moisés mesmo assim não duvidou. Uma pessoa que não é um menino, ele domina os seus pensamentos, ele domina as suas emoções, ele controla os seus sentimentos, porque ele confia na palavra do Senhor, ele confia naquilo que Deus ordenou para ele, ele confia na voz do Pai. E aí, diante de uma situação que pode parecer estranha, que pode parecer ruim, mas se eu tenho a confirmação que foi o Senhor que me colocou aqui, eu tenho que pura e simplesmente crer e confiar. Quando José estava lá no Egito e a mulher de Potifar começou a dar em cima dele, provavelmente José sentiu vontade e desejo de se deitar com aquela mulher. Mas José é um homem de verdade. Eu não vou fazer isso porque eu confio no Pai. Então um homem de verdade, ele tem as suas posições e as suas condutas, não pura e simplesmente por conta de um status ou por conta de uma visão da sociedade, mas porque ele confia no Pai. Um homem de verdade, ele não trai a sua esposa, não é só porque ele ama a esposa dele demais, mas é porque ele confia na palavra de Deus, ele confia no Pai. Um homem de verdade, uma mulher de verdade, ele é honesto, não passa as pessoas para trás, não é porque a sociedade julga isso como errado, mas porque o Pai diz que é errado. Uma pessoa que é adulta espiritualmente, ela quando está sozinha e ninguém está vendo ela, ela mesmo assim faz o que é o certo. Ela mesmo assim faz o que é o correto. Porque ela é uma pessoa madura. Ela não é uma criança que, agora que eu estou aqui escondido, eu vou fazer. Não. Isso é coisa de menino. Isso é coisa de criança. Se eu estou aqui na qualidade de pastor, em cima do altar, mas quando eu estou sozinho, eu fico procurando maneiras de cometer pecado, eu sou um nada. Eu sou um menino, sou um moleque. Uma pessoa que é adulta espiritualmente faz exatamente essa ordenância que Davi deu a Salomão: guarda os mandamentos do Senhor. Quando Davi diz seja homem, Davi não está dizendo seja homem em sentido de crescer, criar músculos. Não, seja homem é ser uma pessoa íntegra.
é ser verdadeiramente uma pessoa de Deus. Ser verdadeiramente aquele que confia no Senhor. Nós, genuinamente, quando nós nascemos, quando nós somos criança, nós temos essas atribuições, essas características de fazer birra, de ser teimoso, mas por outro lado, nós temos algo que nós perdemos com o tempo: confiar nos pais. Quanto menorzinho é, mais ele confia. Conforme vai crescendo, ele vai ficando com mais medo, vai tendo mais noção de perigo. Eu tenho um menininho de 5 anos. Eu lembro que quando ele era bem menorzinho, com 1 aninho, 2 aninhos, eu pegava ele pelas pernas e levantava ele, ele ficava durinho, com os braços abertos. E eu levantava ele lá em cima, e ele ficava, e eu, bonitinho, pai, bonitinho, e ele ficava, Confiava plenamente em mim, que eu não ia soltar ele. Agora ele já está com 5 anos, fez 5 anos agora em fevereiro. Eu vou pegar ele, quando eu pego ele pelas pernas, ele, eita, não sei o quê. Aí eu vou levantando ele, Conforme nós vamos crescendo, nós vamos tendo a tendência de deixar de confiar. A pessoa chega na igreja, ela é uma criança espiritual. Ela ainda talvez tenha teimosia. Deus fala para ele assim: meu irmão, larga a mão da cervejinha gospel. E ele, escondidinho ali, toma uma cervejinha gospel. Ô irmão, não faça isso. Aí ele não é teimosinho ainda. Mas ele está ali com sede, com vontade. Aí ele está ali recebendo, e ele está com aquele amor, aquela coisa. Às vezes ele, por conta de ser uma criança, às vezes ele comete uma birra ou outra, se ele quer fazer algo que não dá certo, quando a vontade de Deus naturalmente não vai de contra com a vontade dele, ele faz uma birra, tal. Mas aí conforme ele vai crescendo na fé, ele às vezes vai ficando meio assim, vai ficando mais desconfiado, vai ficando... Mas a palavra do Senhor, ela vem nos trazer o quê? Que nós precisamos ser maduros, espiritualmente falando, maduros de guardar a palavra do Senhor, maduros de seguir as leis do Senhor, mas ao mesmo tempo não perder a confiança no Pai. Não perder a confiança no Senhor. Eu gostaria de ler mais um versículo com os irmãos aqui. Está lá em Êxodo, capítulo 18, versículo 17. Nós vamos ler até o 27, que é uma ordenança, uma dica, na verdade, uma orientação, que o sogro de Moisés, Jetro, dá para Moisés. Êxodo capítulo 18, versículo 17 em diante. Êxodo 18, deixa eu pegar aqui, amém? Versículo 17. Que diz assim: respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Só para você entender, amados, o que acontecia? Toda a nação de Israel, quando acontecia algo, eles vinham consultar com Moisés, pedir uma orientação a Moisés. E Moisés julgava aquela causa. Só que quase 4 milhões de pessoas, para Moisés isso estava ficando quase impossível. Então o sogro de Moisés dá essa dica para ele: se você for fazer isso, você vai morrer e a nação toda vai morrer. Então, continuando. Agora ouça o meu conselho, Jetro está dizendo.
e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Então, Jetro está dizendo para Moisés, olha, continue sendo o representante do povo diante de Deus e leve diante de Deus as questões que precisam ser resolvidas no meio do povo. Aquilo que você precisa ter sabedoria, continue levando diante de Deus. E continua. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, temente a Deus, dignos de confiança e inimigo de ganho desonesto. Então o que Jetro está dizendo aqui? Moisés, continue representando o povo diante de Deus, mas procure homens para te ajudar. Procure pessoas para te ajudar. Procure pessoas para te auxiliar. Mas como? Que pessoas? Pessoas honestas, temente a Deus. Amém? Então, a primeira orientação que ele dá aqui para Moisés é: procura homens temente a Deus. Porque homens temente a Deus são homens de verdade, não são meninos, não são moleques. Não são aquele que só porque ele tem o órgão genital masculino, ele acha que ele é um homem. Não, um homem na palavra de Deus não é isso. Um homem é uma pessoa de caráter. Um homem é uma pessoa que faz o certo mesmo quando ninguém está vendo. Este é um homem. É aquele que é temente a Deus. Estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinho. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades de todo este povo. Voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam Moisés, as mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram e este voltou para a sua terra. Então Moisés, quando ele recebeu a orientação do sogro dele, falou: não, beleza, bacana, a ideia é super genial. Eu pego 1000 homens, depois o grupo de 1000, o grupo de 100, o grupo de 10, aí esse cara vai ser o representante do grupo de 100, esse grupo de 1000, o grupo de 10, vou dividindo. As questões que eles tiverem lá, os problemas que eles tiverem lá, traz para esse representante, e eles resolvem, ele julga, ele decide entre eles lá. Se acaso tiver um negócio muito cabuloso, um traço muito difícil para eles resolverem, que eles não conseguirem resolver, aí eles tragam até mim. Perfeito, genial. Mas percebe que Moisés, ele não saiu, depois desse conselho que o sogro dele deu para ele, Moisés não saiu pelo acampamento de Israel, pegando qualquer homem que ele encontrava pela frente. Aí ele falou: pô, juntar grupo de 1000, de 100, de 10, de 50? Meu filho, vem cá. Ei, fulano, vem com você também. Não. Moisés começou a escolher a dedo. Ele foi procurando homens de verdade. Homens com essa qualidade. Homens de caráter. Homens que fossem dignos de chefiar pessoas. Homens que fossem dignos de julgar mediante a palavra de Deus. Homens temente a palavra de Deus. Homens honestos. Homens que estariam numa posição que ele precisaria ter um caráter. Que ele precisaria saber que acima dele há um Deus Todo-Poderoso que dita as leis, as regras, e ela precisa ser executada. Se nós formos fazer um estudo aprofundado na Bíblia, você vai perceber que nação, ela é igual família. Naquele momento que Moisés está ali chefiando a nação de Israel, ela é a mesma coisa que a sua família. Então, a partir do momento que Deus te colocou como cabeça da sua família,
Você precisa se tornar uma pessoa capaz, uma pessoa com autoridade de decidir, de colocar regra, de colocar as leis dentro da tua casa e de fazer cumprir a palavra de Deus ali dentro. Então, a partir do momento que você é um representante de uma família, lá na sua casa, você precisa estabelecer as leis de Moisés, assim como Davi ordenou para Salomão, e fazer cumprir ali dentro. Toda a nação de Israel, ela veio de uma família, nasceu de uma família. Esses dias atrás eu estava vendo um documentário sobre o povo hebreu, e que dizia que José, ele foi um cara, assim, uma peça-chave do povo hebreu, existia até hoje. Porque se José não houvesse tido liberado o perdão para os seus irmãos e para o seu pai, os seus irmãos e o seu pai teriam morrido no deserto, e o povo e a nação, o povo hebreu, que teria acabado por ali. Mas pela atitude de José de liberar o perdão, ele deu a passagem para que o povo hebreu se tornasse o povo que é hoje. Então, uma decisão sua, uma tomada de decisão sua, ela vai refletir por várias gerações ao longo da sua vida. Pessoas que talvez netos, bisnetos, tataranetos seu, que farão coisas ou saberão de coisas que nasceu com você, que serão influenciados por algo que você começou a fazer. Você iniciou o evangelho na sua vida, começou a pregar, começou a anunciar, criou um ministério do jeito que Deus colocou no teu coração. Daqui a muitas gerações, isso daí pode alcançar pessoas e algo que você começou, que você criou. A partir de você, pela sua árvore, pela sua descendência, vem nações aí pela frente. Então nós precisamos saber que existe um momento que precisamos deixar de ser meninos e meninas espiritualmente e crescer e amadurecer lá dentro da sua casa. Assim como Moisés era aquele que liderava o povo, que era o sacerdote do povo, que era o profeta do povo, assim como Moisés, e estava ali cuidando daquele povo, essa atribuição é dada a mim e a você, essa responsabilidade é dada a mim e a você em relação à tua família. Quando Moisés, ordenado por Deus, começa a pegar a tribo de Levi para poder construir o tabernáculo, a ordenança que Deus deu para ele, as leis que Deus foi dando para ele foi colocando no meio daquele povo ali, começando o culto, começando a adoração. É isso que Deus quer para mim e para você dentro da tua casa. A nação sua é a tua família, a tua nação é a tua casa. Eu não estou dizendo de você pegar a tua família, não, pastor, mas está tudo certo, eu pego minha família, vou para a igreja cultuar, mas e o culto lá na tua casa? E eu não estou falando o culto da tua casa, da igreja lá para a tua casa, mas o culto você, tua esposa, teus filhos. O dia do culto doméstico lá na sua casa, que dia que é? O dia que você senta na mesa com teus filhos e faz cada um ler um versículo, cada um falar pelo aquilo que ele foi grato. Essa é a posição, a postura do homem, da mulher, do líder espiritual daquele lugar, daquela nação família sua, da sua família. Moisés, ele era dentro daquela nação o quê? Eu estava observando a vida de Moisés e aí às vezes me dava uns flashes, eu abria o celular e anotava quem Moisés era. Tá, eu anotava. Depois eu lá anotava. Aí eu, anotava. E aí eu fui anotando. Por exemplo, Moisés, uma das primeiras coisas que eu anotei, Moisés, ele era um militar. O povo de Israel saiu da escravidão sem saber nem pegar na espada, sem saber fazer nada. Moisés, por ter treinado lá no exército egípcio, Moisés teve que treinar esse povo tudo. Ele era um militar, teve que treinar o povo, teve que ensinar o povo, ensinar o povo a lutar, defender o povo. É você com a tua nação na tua casa. Você lá na tua casa, você tem que defender a tua família. E eu estou falando isso em todos os sentidos de defesa, principalmente espiritual.
A guerra espiritual para derrubar o teu casamento, para derrubar a tua família, para dividir a tua casa, ela é constante, é diária. E cadê a tua posição de homem e de mulher de Deus? Ou nós vamos continuar sendo um menino, vamos continuar sendo uma menina espiritualmente falando? Você não precisa esperar pelo outro. Fala, não, eu preciso defender a minha casa, eu preciso defender a minha família. Eu sou um soldado, eu sou um militar. Isso é em todos os sentidos. Uma outra coisa que eu anotei também, Moisés, ele era um professor. Porque o povo, depois de 400 anos de escravidão, não sabia ler, não sabia escrever, não sabia nada disso. Moisés teve que ensinar tudo isso para o povo. Ensinar o povo a escrever. Ensinar o povo no deserto. O único cara no meio do deserto, no meio de 4 milhões de pessoas que sabia ler e escrever, era só ele. Ele teve que passar isso para frente. O povo hebreu teve que aprender a escrever para poder escrever tudo que aqui está. E nasceu aonde isso? Com Moisés. Moisés era um professor. Você, homem capazes, como a palavra de Deus diz. Homens espirituais. Não estou falando de idade, não estou falando de cabelo branco, eu estou falando de homens espirituais. Você tem que ser o professor da tua casa. Você tem que ensinar com exemplos, com palavras, com atitudes. Amém? Outra coisa que eu coloquei, Moisés, juiz. Ele julgava a causa, as questões que ali estavam. Você ali dentro da sua casa, você é o juiz. Baseado na palavra de Deus, assim como Moisés era. As duas crianças brigou, não sei o que, você que decide ali, você que organiza, vai para o castigo, vai não sei o que, Você é o juiz. Israel é uma nação. Hoje a nação que você tem que cuidar é a tua casa, é a tua família. E olha que talvez não tinha tantos inimigos contra a nação família nos dias de hoje como tinha lá contra Israel. Cuida da sua casa, da sua família. Moisés era o profeta. O que era um profeta? O profeta é aquele que ouve o que Deus fala e fala para o povo. Esse é o profeta. Deus falou, fala para o povo. Esse é o profeta. Moisés era. Tem que profetizar, irmão. Profetiza na sua casa. Profetiza nos teus filhos. Profetiza no teu casamento. Profetizar. Você é o profeta de lá, da nação, da sua nação. Você é o profeta. Somente homens de verdade são profetas. Homens evoluídos espiritualmente, que deixou de ser menino. Mulheres evoluídas espiritualmente, que deixou de ser menina, que cresceu, são profetas. Moisés era também sacerdote. E o que o sacerdote é? O sacerdote ouve o povo e leva para Deus. Esse é o sacerdote. O povo falava, Moisés, não sei o que, papapá. Aí Moisés então ia falar com Deus. Você é o sacerdote de sua casa. Qual que é a dificuldade que está tendo na sua casa? Qual que é o problema? Quais são as questões? Leva para Deus. Coloca diante do Senhor. Coloca diante dEle. Isso é trabalhar pela sua nação. Cuidar da tua casa. O primeiro ministério da tua vida é a tua família. A palavra do Senhor diz que aqueles que não cuidam dos seus, principalmente os da sua família, é pior do que um incrédulo. A nação família é com você. Moisés também era o guia. Ele que guiava o povo. Claro, o Senhor tinha enviado a nuvem, enviado a coluna de fogo. Mas Moisés falava, pessoal, é para cá, vamos embora. Você dá o direcionamento na tua casa. Se você é um menino birrento, você vai levar a tua casa toda para o buraco. Se você é um homem evoluído, você vai levar a tua família para a terra que o Senhor prometeu. Moisés também era o legislador. Deus dava as leis para Moisés, Moisés escrevia as leis. Moisés era também o libertador do povo. Ele foi muito mais conhecido como o libertador do povo. Moisés foi também o escritor. Os Pentateucos, escrito por Moisés, escritor. Ele também foi o quê? O projetista e o arquiteto, dado por Deus todas as orientações, claro. Mas ele, a arca tem que ser assim, o ouro, não sei o que lá, tantas dimensões e não sei o que. Deus, orientação do Senhor é orientação de Deus, orientação do Pai. E fora isso que ele foi o quê? Pai, esposo,
genro, filho, marido, né? Primo, então o primo traiu ele. Então assim, em Números 16 fala a traição do primo de Moisés. Então, da mesma forma que de repente você olha para você e diz, não, mas eu tenho muita coisa, pastor, eu tenho minha esposa, eu sou marido, eu sou pai, eu tenho os meus netos, não sei o quê, aí tem mais meu emprego, tem mais isso, tem mais aquilo, tem várias coisas. Opa. Mesmo isso, Deus tem um chamado para você na obra dele. Deus tem um chamado para você, para ele, pessoal com ele, de você fazer uma obra maior ainda. E aí vai vir as dúvidas, vai vir os sentimentos, vai vir os pensamentos, mas aquele que cresceu espiritualmente, ele sabe dominar a sua mente, ele sabe dominar a dúvida que paira sobre a cabeça dele. Quando a dúvida chega, ele fala, não, mas o meu pai disse que é por aqui, mas o meu pai falou que é por ali, eu vou confiar. Eu lembro de um pregador que contou uma história uma vez. O filho dele foi estudar fora do Brasil, e aí ele combinou com o filho dele que toda vez que virasse o mês, ele ia depositar uma quantia para o filho dele para ajudar lá. Quando foi 3 dias antes de virar o mês, o filho dele ligou para ele e falou, pai, é o seguinte, aconteceu um probleminha aqui, não tem como o senhor mandar o dinheiro hoje, antes? Aí ele falou, não tem como. Mas por quê, pai? Você não está com o dinheiro, você não tem o dinheiro? Falei, não, eu tenho o dinheiro está na conta, mas eu vou mandar conforme o nosso combinado. Não, pai, mas é só 3 dias. Ele falou, mas aí por isso mesmo que eu estou te falando, é só 3 dias, você aguenta aí. Ele, pai, mas você não está entendendo, eu estou sem comida, não tem nem o que comer aqui. Aí o pai dele falou, então você faz jejum de 3 dias, mas eu vou te mandar o dinheiro conforme o combinado. E aí o filho dele desligou o telefone, ficou revoltado, ficou pensativo e tal. E depois o filho dele, passado o tempo, disse que ele sentiu dentro dele uma indignação, uma decepção com o pai, por o pai não ter enviado o dinheiro 3 dias antes. Mas só que aquilo que ele estava sentindo pelo pai não combinava com o que o pai sempre foi durante a vida toda. Ele falou, meu pai sempre foi uma pessoa boa, meu pai sempre foi um paizão, meu pai sempre estava junto, sempre estava presente, meu pai... Mas, cara, que isso? Então ele não teve uma outra alternativa a não ser confiar no pai. Meu pai está fazendo, cara? Eu estou sentindo indignação, estou revoltado com ele, mas isso que eu estou sentindo não condiz com a pessoa que ele é. Então não tem outra alternativa, eu vou ter que confiar nele. Passou os 3 dias, o dinheiro foi. Tudo certo. Mas só que, naquele momento, ele aprendeu a cuidar do seu dinheiro, a cuidar financeiramente, para que não chegasse antes do mês virar, ele entrar numa dificuldade. Então, pai tem muito dessas coisas a nos ensinar com alguma dificuldade. Com Deus não é diferente. Às vezes, nós estamos ali diante de uma dificuldade. Falamos, mas meu Deus, o que é isso? Observe, tenha paciência, espere, que alguma coisa você vai aprender com isso. E para finalizar, eu quero deixar um versículo aqui com os irmãos, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. 1 Coríntios 13, 11. Que quer dizer o seguinte: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Amém? Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, raciocinava como menino. Mas depois que eu me tornei um homem,
Deixei para trás as coisas de menino. Meninos, ele não consegue confiar. Meninos, ele vive por impulso. Meninos, não tem responsabilidade. Meninos, é dominado pelas suas emoções. Meninos, é dominado pelos seus pensamentos, pelos seus desejos, pelas suas vontades. Homens, não. Homens, ele domina sua mente. Quando o Senhor fala, transformar pela renovação da sua mente, é porque ele sabe que nós somos capazes. Principalmente homens de verdade. Meninos, não. Meninos, ele é dominado por tudo. Ele é dominado pela circunstância, ele é dominado pelas ações dos outros, ele toma reações diferentes. Homens não. Homens, ele é equilibrado. Ele domina a sua mente, ele domina o seu pensamento, ele domina as suas emoções, ele confia na palavra de Deus e ele guarda os mandamentos e as leis do Senhor. Amém? Convido você a se colocar de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar com o Senhor, vamos orar. Para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Fecha seus olhos, irmãos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por Senhor ter falado conosco nessa noite, Pai. Por Senhor ter falado conosco, Pai, nessa ocasião. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos deixar para trás as coisas de menino, Senhor. Nós queremos caminhar conforme a Tua orientação. Nós queremos obedecer ao Pai. Nós queremos obedecer os Teus estatutos. Nós queremos obedecer os Teus mandamentos, Senhor. Nós queremos caminhar conforme a Tua verdade, conforme, Pai, os Teus caminhos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos ajude, Pai, a todos os dias a escolher ser maduro espiritualmente. Nos ajude, Senhor, a todos os dias a conseguir, Pai, dominar os nossos pensamentos, a nossa mente, as nossas emoções, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos, Pai, todos os dias, viver, Pai, uma comunhão contigo, Senhor, reconhecendo a voz do Pai e tendo, Senhor Deus, a coragem de te obedecer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.